Muito bem. Abra sua Bíblia aí. Em Josué, capítulo 24. E hoje eu quero trazer uma palavra, na verdade, essa mensagem eu ia pregar hoje à noite, mas o Espírito Santo mudou isso ontem. Ele falou assim, pregue de manhã. À noite eu tenho uma outra palavra para o seu coração. Então não perca. À noite estarei falando sobre o coração de adorador, aquilo que o Senhor faz na nossa vida, as transformações que o Senhor faz na nossa vida. Mas hoje eu tenho uma palavra sobre esse tema, influenciando gerações. Diga aí, influenciando gerações. Porque, meus irmãos, se há uma coisa que a gente nos abala um pouquinho, nos deixa um pouco tristes, preocupados, nós que somos pais, se nós vemos nossos filhos, se nós vemos nossos netos, se nós vemos as nossas gerações ainda não indo muito bem na nossa vida, não indo bem na vida, tendo dificuldades, tendo lutas, é ou não é verdade? É verdade ou não é verdade? Que nos preocupa. Mas veja, eu creio plenamente que Deus tem para nós, somos seus filhos, tem gerações de bênção para nós. As gerações abençoadas nas mãos do Senhor, aqueles que são de Jesus, Deus tem bênçãos para a nossa vida, eu creio isso, eu quero profetizar na sua vida, na sua família, que teremos gerações de bênção para a segunda, terceira, quarta geração, em nome de Jesus. Então vamos entender nessa manhã um pouquinho do propósito que o Senhor tem para a nossa família. Eu quero que você comece então, vamos ler já Josué 24, o versículo 14, começando no 14, me acompanhe um pouquinho aqui. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Diga aí, integridade e fidelidade. Veja que isso são valores e princípios. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Olha que interessante esse contexto. Depois de tantos anos do povo de Israel que saiu do Egito, ficou escravo, teve toda a trajetória no deserto, agora nesse contexto aqui, o povo agora ia entrar na terra prometida, aquela que emana leite e mel, aquela que o Senhor tinha prometido, e Josué então agora se levanta para conclamar que o povo abandonasse aqui a idolatria e voltasse os seus olhos novamente a servir ao Senhor. Então esse povo veio de uma geração de escravos ali no Egito, nós sabemos a história, mas agora está pronto para receber a bênção que o Senhor já tinha prometido. Agora vamos entrar na terra prometida com suas famílias. E esse talvez foi o ápice daquele povo de Israel, que depois de tanto tempo de escravidão, tanto tempo depois no deserto, entrar na terra que o Senhor prometeu, aquela que emana leite e mel. Se eu estivesse lá, eu ia regozijar no Senhor, porque, meu Deus, chegamos. Não é verdade? Assim, conseguimos, conquistamos terra de bênção. Mas veja que não foi assim tão simples. Olha agora o versículo 15. Olha o que o Josué fala. Se, porém, não lhe agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses que dos seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Agora, uma frase célebre que nós gostamos de falar muito, vamos todos juntos, mas eu e a minha família, a minha casa, serviremos ao Senhor. Então veja a situação de Josué aqui. Josué, na época de Moisés, era o sombra de Moisés. Talvez o braço direito, foi o servo número 1 de Moisés. Viveu todo o processo, desde a saída do Egito, todo o processo do deserto, até chegar à terra prometida. Eu acredito que Josué viveu também situações que tiveram muito desconforto, porque o que acontece é que o povo deu muito trabalho nesse trajetório do Egito. Deu tanto trabalho que o Senhor falou assim, eu vou acabar com tudo isso, Moisés, vou levantar uma geração nova. Se não fosse Moisés intervir ao Senhor, falou assim, não, Senhor, não faça isso, tá certo? O Senhor iria aniquilar todo o povo de Israel ali no deserto. Então, veja, agora, Josué fala essa declaração, ei povo, olha que interessante isso, um contrassenso até que eu entendo. Escolham a quem servir, ou a Deus Jeová ou aos outros deuses.
Se vocês não quiserem servir a Deus, sirvam outro Deus. O Josué falou, lemos no texto aqui. Veja que estranha essa colocação, porque Josué estava dizendo aqui, olha, eu estou te dando uma opção para quem você quer servir. Se não quiser servir a Deus. E a gente fica pensando, mas aquele povo viu o maná do Senhor descer. Aquele povo viu a água sair, brotar da rocha. Aquele povo viu uma coluna de fogo, viu as nuvens cobrirem do calor, do cobrir do sol. E agora está dizendo, se eu quiser servir outro Deus, vocês podem escolher a quem servir, a quem quiserem, já que a terra prometida o Senhor já te deu. Outras palavras, é meio que assim, já que vocês já foram abençoados mesmo, agora decidam, se vocês quiserem servir outro Deus, não vejo problemas. Mas, aí Josué termina, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, aqui em casa eu sirvo a Deus. Você pode até servir outro Deus, mas aqui em casa entenda, eu sirvo a Deus. Aqui você percebe uma dupla liderança de Josué. É evidente que Josué, como líder, tinha a sua responsabilidade, a sua liderança em cima do povo de Israel. E Josué aqui também mostrou a sua liderança agora em cima da sua família, ao se posicionar, que aqui na minha casa serviriam a Deus. Porque como líder da nação, ele não poderia obrigar aquele povo assim, olha, sirva a Deus. Há de ser uma coisa natural, uma coisa que eles desejassem que fosse. Mas Josué foi enfático, agora, na minha casa não, eu sirvo ao Senhor. Você serve ao Senhor? A sua família serve ao Senhor? Será que como Josué a gente pode declarar, eu e a minha casa, vamos lá todos juntos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus? Glória a Deus por isso. Mas aí o povo respondeu, está no versículo 16, respondeu assim, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Olha aqui, volta lá o texto. Longe de nós, assim, olha, longe de nós abandonar o Senhor para servir quem? A outros. Ou seja, o povo disse, não, isso não vai acontecer. Mas olha, agora vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade. A grande verdade é que nós temos enfrentado, eu chamo de inversão de valores. Ou seja, nós queremos dizer à sociedade a qual nós estamos inseridos, sirvam a Jesus. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Mas sabe o que está acontecendo? Na nossa casa, nós estamos dizendo, filhos, escolha quem querem servir. É isso que está acontecendo. Estamos dizendo à sociedade, vocês deveriam seguir o Senhor Jesus, esse é o único caminho, a verdade, a vida, mas aos nossos filhos, filhos, eu não vou forçar você, escolhe aí o que você quer, meu lindinho, escolhe o caminho, você vai resolver o que você quer na sua vida. É isso que nós estamos dizendo para as nossas casas. Quantos aqui creem que nós temos filhos abençoados? Vamos lá, você crê que os seus filhos, sua família é abençoada? Amém? Ok? Então nós temos filhos abençoados, mas veja, nós também devemos ter filhos educados. Eu não estou falando da educação, não faça isso, essa educação, mas uma educação de um direcionamento. Nós precisamos ter filhos educados. Ser abençoado não quer dizer necessariamente que ele já está educado. E eu falo isso com propriedade porque eu converso constantemente com o nosso pessoal da Central Kids aqui, com a nossa Central Kids School, e a gente vê tantas famílias de pais e mães cristãos, mas quando você é os filhos, só Jesus na causa. Essa que é a verdade. Veja, Deus te abençoou com seus filhos, mas quem os educa, quem os coloca no caminho, é você, pai, é você, mãe. Então Josué disse ao povo, olha, vocês escolham a quem servir, mas vou deixar claro para vocês, que na minha casa quem escolhe sou eu. E hoje nós estamos vivendo certas inversões desses valores. Para fora, é tão bom servir a Jesus. Você fala isso para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu amigo de trabalho. Não, sirva a Jesus. Mas em sua casa, muitas vezes você tem dizido, meu amor, o que é que você quer? Veja se não é assim, muitas vezes, você se esforça para dar uma boa educação, uma boa escola,
Aí chega o seu filho e fala assim: ah, pai, não gostei, quero sair daqui. Por quê? Não, a água da piscina não é tão quente. Não, a professora me obriga a fazer lição. Muitas vezes a gente tem vivido isso, e pasme, os pais têm se dobrado nesse sentido. E quando chega um domingo de vir na casa de Deus? Não, mãe, não vou hoje. Tem um jogo do Corinthians. Vou assistir com meus amiguinhos. Tem o Big Brother. Não tem mais, né? Acho que tem agora, não, mas tem. Aí a mãe, em vez de falar assim: não, vamos para a casa de Deus. Não, filho, tá bom, sem problema. Vou deixar uma pipoquinha pronta aqui para vocês comerem, fica à vontade e tal. Eu não sei se vocês, que geração que é, mas na minha geração, se eu falasse para minha mãe e para meu pai que eu não ia na igreja, eu ia de qualquer jeito, ainda com um beliscão na orelha, né? E chegava, tinha que ficar lá ainda do lado dela, sentado, não podia falar nada. E se falasse, a beliscãozada é difícil, era outra geração. Parece que a gente dá mais importância a aprendermos os sistemas, os valores do mundo, do que aprendermos o sistema do reino de Deus na nossa casa. Inversão de valores. Agora olha o que diz agora Juízes, capítulo 2, vai lá, dos 6 ao 10, presta atenção. Juízes 2, 6 a 10. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um na sua herança. Então acontece, aqui as terras foram divididas, e Josué começou então a distribuir, o pessoal começou agora a trabalhar, recebeu a terra da herança que o Senhor tinha prometido. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué, e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué, e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, agora o que aconteceu? Morreu, diga aí, morreu, com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timate-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gás. Vamos todos ler agora o último verso. Depois, todos juntos, depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, ou seja, depois que morreram, o que aconteceu? Surgiu nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Olha aqui que problema. Quando Josué estava à frente, era o líder, o povo buscava o Senhor. Foi assim que a gente viu no texto anterior. O povo decidiu: não, nós iremos servir ao Senhor. Quando Josué morre agora, entra uma geração que não conhecia o Senhor. Quem é que falhou nesse processo? Josué falhou? Não. Talvez podíamos dizer assim, como líder, podia até não deixou uma instrução clara, alguma situação. Mas quem falhou, na verdade, foram as famílias. Às vezes a gente acha assim: não, o pastor não pode falhar. A gente falha. Mas na verdade nós não temos uma obrigação, nem como pastoral, nem como igreja, de chegar e educar os seus filhos no caminho do Senhor. Essa é uma obrigação dos pais. Quem educa os filhos é você. Veja, passaram tantos anos para chegar à terra prometida. Aquela terra que foi metida, olha essa promessa, ela foi feita primeiro a Abraão. Depois Abraão gerou Isaac, depois gerou Jacó, depois José então se torna um dos faraós do Egito, leva o povo de Israel para o Egito. Depois José morre, o povo se torna escravo, aí aparece Moisés tira da escravidão, vem com Josué até perto de chegar à terra prometida, aí Josué entra e começa a conquistar a terra prometida. Veja, depois de tantos sofrimentos, tantas lutas, tantas mortes, para todo esse processo da geração, de a conquista da terra prometida, passa uma geração, Josué morre, o povo se esquece do que Deus fez. Sabe o que acontece? Estavam tão entretidos com a bênção, né? Receberam as suas terras, começaram a plantar, começaram a cultivar, era uma terra boa, fértil, começaram a prosperar, esqueceram de Deus que deu a bênção para eles. Meu irmão, você pode perder as bênçãos na sua vida, pode até quebrar, perder o seu trabalho, fechar, perder o seu emprego, mas você nunca pode perder a conexão com o Deus que lhe traz a bênção. Não importa o que acontece, Deus pode te levantar a qualquer momento, não perca essa conexão.
Mas agora vai para Hebreus capítulo 2, versículo 1. Diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos o quê? Delas. Meu irmão, você precisa manter a chama do Evangelho viva na sua casa. Alguns concordam. Você tem que manter a chama do Evangelho viva na sua casa. Como você faz isso? Com o seu testemunho, na sua vida, com o seu testemunho conjugal, com aquilo que você ensina aos seus filhos, com seus netos. Você tem que conversar, contar como que você encontrou Jesus, como Jesus chegou na sua família, o que Jesus fez, as suas experiências com Deus, os milagres que Deus fez na sua vida. Tem milagres na sua vida aí? Amém? Tem que contar para os seus filhos, contar para os seus netos. Isto é manter a chama viva. Sabe, eu lembro até hoje, quando eu era criança, pouquinho tempo atrás, meu pai chegava com a minha mãe, reunia lá na sala, e meu pai ficava contando história. Olha, sempre as histórias lá de Mar de Espanha, né? E contava lá o que Deus tinha feito, milagres que o Senhor fez na sua vida. Eu lembro de todas. Aí meu pai falou assim: uma vez eu fui resolver, lá tem uns rios, né? Nem sei qual que era o rio, Mar de Espanha, não sei, contracendo, né? Um mar, no meio de Minas tem a Espanha, mas tinha um rio lá. Ele foi resolver nadar do outro lado, não sabia nadar, moleque, estava se afogando. E eu vejo isso, eu vejo a cena com meu pai contando. Filho, você não acredita, surgiu, o céu se abriu, eu me afogando, uma mão, olha, estou vendo a cena, né? Uma mão veio, me tirou do meio do rio, me trouxe até a margem. Você acha que uma criança vai esquecer isso? Agora, isso foi verdade para ele. Ele contando para os seus filhos. Aí eu me lembro que depois, quando meus filhos agora chegaram, eram pequenos, às vezes iam dormir na casa do vô e da avó, né? Chegava lá, ele contando as mesmas experiências que ele teve, né? Agora para os seus netos. Meu irmão, isso marca a vida das crianças, marca a vida dos seus filhos, te fortalece eles. Sabe qual é o resultado? O resultado é que eu posso dizer, e eu sei que meu pai pode dizer sobre a minha vida o seguinte: eu e minha casa servimos ao Senhor. E você, meu irmão, não pode perder isso, você tem que declarar verdadeiramente isso, que hoje seja um dia que você renove o seu compromisso na sua casa com o Senhor. Não deixa o mundo entrar, não deixa o mundo entrar com os valores na nossa vida, na nossa casa, mas ponha os princípios, ensine os seus filhos, mesmo quando eles forem adultos, eles vão lembrar daquilo que você ensinou e vão estar fortalecidos no Senhor, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Dá glória a Deus, pode até aplaudir o Senhor, porque essa é a palavra de Deus. Dá um pulo na sua Bíblia, vai lá para Gênesis 4, versículo 25 e 26, olha que interessante aqui. Novamente Adão teve relações com sua mulher, Eva, né? E ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Agora vamos ver a parte. Então, novamente, então, o que aconteceu? Olha que coisa louca. Só agora começaram a invocar o nome do Senhor? Pastor Dilson. Adão, Caim, Sete, Enos. 4 gerações. 4 gerações foram necessárias para que voltasse a invocar o nome do Senhor. Até que Enos e a humanidade junto com ele começou então a invocar o nome do Senhor. Às vezes, meus irmãos, dá trabalho mesmo. Dá trabalho educar, dá trabalho ensinar a nossa família a seguir as palavras do Senhor, aos princípios, aos valores. Interessante que
eu sempre falo, olha, é importante o culto familiar, o culto doméstico. A própria Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for maior, ela não vai se desviar dela, palavra do Senhor. Mas nem sempre só repetir versos, orar com as crianças resolve. Eu conheci um grande pastor de uma grande igreja, uma igreja de mais de 80 mil membros, e nessa conferência de pastores, uma conferência mais intimista, menos pessoas lá, perguntaram para ele, mas pastor, como é que o senhor fez para que seus filhos agora também estão nos ministérios, né, junto com o senhor aqui, estão firmes na palavra de Deus, toda a família reunida, adorando ao Senhor, qual é o segredo para que a família fique junto? Então ele falou assim, olha, quando pequenos, é lógico, eu ensinei, eu fiz os cultos, li a Bíblia, mostrava dentro da linguagem deles, até que eles tivessem o entendimento. Todos eles aceitaram a Jesus por convicção própria, se batizaram. Mas o que mais importante que eu pude ensinar para os meus filhos, assim, não é que a gente tinha que ter todo dia ou toda semana um certo horário rigoroso de que nós tivéssemos que ter o nosso culto, senão ia ter problema. O que mais importante eu ensinei para os meus filhos foi amar ao Senhor. Olha que interessante. Eu até tirei um peso das minhas costas, porque meus filhos começaram a crescer, a gente não tinha mais agenda, né, Márcio? Eu falei assim, meu Deus, quando a gente começa, faz o que a gente fazia antes, a gente começou a não fazer mais, não tínhamos agenda da gente orar a Deus, tá, como família, reunidos, e a gente estava com um problema. E eu nunca pensei nisso. E esse pastor falou assim, eu ensinei meus filhos a amar a Deus. Como a gente ensina os filhos a amar a Deus? Primeiro com exemplo. Se você não orar, não ler a Bíblia e fizer com que seus filhos vejam isso, como que eles vão ter o exemplo dos pais? Se você não tiver uma família ajustada, que busca o Senhor, que venha na igreja, que adore ao Senhor, como seus filhos vão ter o mesmo prazer que você tem? É o exemplo. Então, meus irmãos, ensine com o exemplo os seus filhos a amarem a Deus. Eu lembro que, quando os meus eram menores, né, toda noite a gente tinha que orar como família para dormir. Mas assim, a gente estava lá, assistindo filme, não sei o que e tal, e eles queriam dormir. Eles iam para a cama, chegava, pai, vem orar, pai, vem orar, pai, vem orar. Né? E eu tinha que, não podia, não era a mãe, era o pai. Eu tinha que ir lá e tinha que orar. Eu orava com o Mateus, orava com a Lorena. Chegou um momento, eles não falaram mais, pai, vem orar. Mas vocês estão lá, estão orando antes de dormir. Eles estão na presença de Deus. Eu já falei que a Lorena é sensacional. A Lorena dá um banho em todo mundo aqui, e mais alguns ainda. Porque ela tem um compromisso com a palavra de Deus que é fantástico. Né? Ela é aquela que anota os pedidos, gruda nas portas da parede dos armários dela, quem ela tem que orar, não tem o tempo dela de dedicação, de oração, da busca da palavra de Deus. Assim, é impressionante. O Mateus também, tantas vezes já viu o Mateus lá orando, agora está noivo, ele põe um videoconferência com a noiva para ficar orando com videoconferência. Já viu isso? Mas ele faz. Eu não preciso fazer mais obrigados a fazer nada. O amor a Deus já foi enrustido no coração deles. Veja, você tem que se lembrar disso. Ensine os seus filhos, mostre que através da sua vida como é servir ao Senhor. Eu sou da época que, por exemplo, vir na igreja era normal, eu vinha todos os cultos possíveis. Não mudei isso, porque eu estou aqui toda semana, todos os cultos possíveis eu estou aqui. Mas a geração de hoje, eu entendo, escolhe um ou outro culto para vir. Né? Mas meus filhos foram ensinados nesse contexto, vão para a igreja. Eu não tenho dificuldade de tirar eles da cama, não tenho dificuldade de vamos para a igreja, não quero ir, negativo, o não lá não é resposta. Né? Quando estiver na minha casa, minhas regras, né? Vai para a igreja sim, vamos para a igreja, mas eu não tenho que forçar, eles aprenderam a amar ao Senhor. E amar ao Senhor também é vir ao culto, é cultuar ao Senhor, é ter esse momento junto conosco. Então nós temos que ensinar nossos filhos a entender que isso é responsabilidade nossa. Meu querido, a igreja é o melhor lugar para se estar, não é verdade? É o melhor pai de adolescente, pai de jovem, meu Deus, assim, se há um lugar bom para você mandar seu filho é aqui. Pode ser que tenha problema? Pode ser que não seja o melhor, o melhor música, o melhor não sei o quê, olha, não tem problema, mas lá, pelo menos está ouvindo a palavra de Deus, está tendo amizades sadias,
Deus vai movimentar o seu ambiente para que ele seja abençoado do jeito que ele entenda. Eu vejo o acampamento dos adolescentes, aí depois eu vou batizar adolescentes, quase todos falam assim, não, eu fui no acampamento, Deus tocou no meu coração para ser batizado, eu fui no acampamento, Deus tocou no meu coração. Aí eu falei, mas quando você ouviu falar de Jesus? Lá na Central Kids eu ouvi falar de Jesus, eu aceitei lá com 6 anos, com 7 anos, agora eu quero ser batizado com 12 anos. Não tem nenhum que tem uma história diferente, é porque o pai e a mãe se preocupam em trazer na casa de Deus. Traga o amor para a sua família, ensine os seus filhos a amarem a Deus, a amarem a igreja, e você vai ver os frutos dos frutos em nome de Jesus. Deixemos de ser permissivos. Deixemos de ser permissivos. Essa que é a verdade. Sabe, Josué disse, olha, eu vou fazer uma crítica aqui a Josué aqui, hein? Porque o Josué quando disse, não, vocês podem escolher a Deus a quem servir. Não pode não, meu irmão. Desculpa, na minha casa não pode não. Na minha casa é o Senhor Jesus. É ali, você tem que ser um pastor da sua família, a pastora da sua família, mostrar, ensinar o evangelho, entender o que é pecado, o que é erro. Você tem que fazer isso. O que o Josué fez para mim é um ponto errado. Não, vocês podem escolher que servir. Não, na minha casa não. Aqui nós servimos ao Senhor Jesus. Amém? Faça o que você quiser, mas faça o que é certo, não se dê por vencido. Olha, você tem lutas na sua casa com seus filhos, dobre o joelho, comece a orar, comece a clamar, e não mude a sua posição, seja firme daquilo que você crê, acredita, naquilo que Deus fala ao seu coração, e Deus vai mexer com o seu filho. Mesmo grande, viu? Mesmo grande. Eu sei que tem famílias que têm dificuldade com os filhos, já estão maiores e não estão na igreja, estão afastados. Mas hoje é uma manhã onde o Senhor vai mexer com o seu coração e vai trazer restauração familiar em nome de Jesus. Então não perca as esperanças, não acha, ai, meu filho não tem mais jeito. Não, o Senhor nesta manhã vai mexer, está mexendo primeiro com você, porque você precisa ter uma postura diferente na sua casa hoje, e o Senhor vai abençoar a sua casa. Vá para 2 Timóteo capítulo 1. Versículo 5 diz assim, recorda-me da sua fé não fingida, é Paulo falando a Timóteo. Recorda-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lorde e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Quando Paulo fala a Timóteo, estou lembrando da fé não fingida, porque Timóteo estava fingindo a fé aqui. Tem muito crente que finge a fé, hein? Na igreja é fácil, né? Mostrar a fé. Lá no trabalho, em alguns lugares, é o agente secreto, né? Olha o versículo 6, por essa razão, Timóteo, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Vamos tentar aqui parafrasear o que Paulo estava dizendo a Timóteo. Timóteo, eu sei que você tem uma fé que é genuína, está um pouco fingida. Talvez Timóteo fale assim, é verdade, sim, é verdade, Paulo. Que é igual a sua fé, é igual da sua avó e da sua mãe. Agora, Timóteo, me explica por que a sua mãe e a sua avó não têm vergonha do Evangelho e você começou a ter vergonha do Evangelho. O que está acontecendo? Será que vocês estão te perseguindo por causa de Jesus aqui? Você está com medo? O medo apagou o seu avivamento? É isso que o texto está dizendo. E há muitos de nós que temos uma fé fingida. Temos vergonha do Evangelho. Meu irmão, uma vez que você recebeu o Espírito Santo, você tem a responsabilidade agora de buscar esse enchimento do Espírito Santo em sua vida. Você tem que se avivar, nós temos que nos avivar, porque as trevas vão cobrir a terra, meu irmão. E o que está acontecendo, e você talvez não esteja percebendo, é que as trevas estão entrando com sutileza nas nossas casas, invertendo valores, o pecado, promiscuidade está entrando, isso na nossa vida, nos nossos filhos, nos nossos netos, e você não tem se posicionado, e é nossa responsabilidade nos avivar para que batalhemos, para que as gerações futuras sejam fortes, cheias do poder de Deus, cheias da graça do Senhor, cheias dos princípios, dos valores que a palavra de Deus nos ensina.
Pode ver aí. Se fosse qualquer filme que você assistir. Qualquer, hein? Ainda mais se for Netflix. Qualquer série que você assistir, você vai se escandalizar, principalmente nos apelos sexuais, nos apelos homoafetivos. E agora, os desenhos infantis também têm todos esses apelos. Para que a próxima geração, essa geração que acha que é inocente, está sendo, desculpa o termo, doutrinada a que valores e princípios que nós pregamos e cremos que os corretos, que é a palavra de Deus e são os corretos, sejam desvalorizados. Então, é muito comum, e a Dani está aqui, nossa diretora da escola, sabe disso, é muito comum a gente escutar, isso não pode, é pecado. Mas por quê? Né? Por quê? Eu não acho que é errado. Eu acho que eu posso escolher crianças falando crianças, não as nossas lá não, né? Mas crianças falam isso com muita tranquilidade. Não, eu acho que não tem problema eu ser menino, menina, depois eu escolho. Essa é a doutrinação que está entrando nas nossas famílias hoje. Mas, meu irmão, você tem que se tomar um posicionamento. Aqui é um povo do Senhor, que clama o nome de Jesus, que tem a palavra de Deus enraizada no seu coração. Veja, e você tem que se posicionar, não importa o que as trevas queiram pregar, não importa o que as trevas queiram entrar na nossa casa, mas não, na nossa casa, os nossos filhos são bênção do Senhor, e nós não vamos permitir, em nome de Jesus, que as trevas entrem na nossa casa, porque a nossa casa serve ao Senhor. Hoje é um dia de declaração profética na nossa família, que a nossa família é do Senhor Jesus. Eu tenho uma declaração profética para a sua vida, levanta sua mão e repete comigo: mesmo que as trevas cubram toda a terra, sobre a minha família nascerá a luz, e veremos a glória de Deus sobre a nossa casa. Pode dar um glória a Deus, amém? Essa palavra para você. Vamos ser luz no meio das trevas. Agora, 2 Timóteo 2:2, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, ainda Paulo conversando com Timóteo, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso, a importância do ensino, da gente começar a ensinar outros e a outros e a outros e a outros. Mas sabe, quem tem filhos menores de 7 anos aí? Olha aqui, beleza. Se teu filho não está na Central Kids, bota lá. Bom, fechei o parênteses aqui, propaganda, merchan. Mas veja, eu tenho uma notícia boa para você. Há um estudo que diz que essa geração, até 7 anos, é uma geração que está nascendo de uma forma diferente. É uma geração que está crescendo de uma forma onde eles vão começar novamente a amar a leitura ao invés das coisas eletrônicas. Podia dar uma glória a Deus aí, né? É um estudo, não sou eu que estou falando, é um estudo que falaram isso aqui. Sabe o que quer dizer isso para mim, para o meu coração, que veio pensando sobre isso? É que nós vamos ter uma geração que está nascendo, que ama a ler a Bíblia, que ama a ler a Bíblia, a entender, a conhecer sobre o Evangelho, a conhecer sobre o avivamento que o Senhor quer fazer. Isso, eu creio que nossos filhos serão melhores do que nós, e Deus vai agir muito mais poderosamente nas gerações futuras do que tem agido na nossa vida. Sabe o que eu quero dizer? Eu estou profetizando nesta manhã sobre a sua casa, sobre a sua família, que as nossas gerações futuras serão muitas vezes melhores do que nós. Isso serve para os meus filhos, mas serve para os meus netos, para os meus bisnetos. Eu creio em nome de Jesus que eles serão bênçãos do Senhor, serão salvos, famílias que conheçam a palavra de Deus, que busquem ao Senhor Jesus e que não vão se perder para esse mundo, que verão milagres, que verão prodígios, que verão algo muito maior do que eu tenho visto, que tenho experimentado, porque o Senhor tem promessas para as nossas gerações. Glória a Deus. Agora volta para Êxodo 20, versículo 5. Pode vir, Neto, que eu já estou finalizando. Diz assim: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Agora aqui é um problema. Vamos todos juntos. Que castigo os filhos pelo pecado dos pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Eu creio plenamente que há bênçãos geracionais, mas eu também creio que há maldições geracionais.
E aqui o texto está claro que há maldição geracional até quarta geração. Deus diz, eu sou Deus zeloso, castigo os filhos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta geração. E eu quero dizer algo para a sua vida, algo poderoso de Deus, que pode ser transladado até a sua quarta geração. Pense só para você entender só o que é a quarta geração. Você é a primeira, segunda são seus filhos, terceira são seus netos, quarta geração, bisnetos. Então nós precisamos aprender o seguinte: nós não precisamos nos focar nas maldições, porque a Bíblia já fala que o Senhor Jesus na cruz do Calvário levou toda a nossa maldição. Amém? Não foque na maldição, mas sim foque nas bênçãos geracionais que o Senhor tem para nós. Porque toda vez que há uma bênção geracional sobre a nossa vida, ela faz desaparecer a maldição geracional que às vezes nós podíamos ter. Quando o Senhor entrou e levou a nossa maldição, inverteu-se, e agora nós temos uma bênção geracional. Consegue entender? Então, meu irmão, abrace a bênção geracional para a sua vida, ela vai jogar fora a maldição geracional que veio. Pastor, eu não acredito nisso. Não tem problema. Mas olha, Daniel, quando estava no cativeiro, se levantou a orar e falou assim: Senhor, eu peço perdão ao Senhor pelo pecado dos nossos pais que nos fizeram ser escravos aqui. A partir desse momento, o que aconteceu? Deus então se revelou a Daniel. Falou: Daniel, quando o primeiro dia que você se colocou a orar por isso, eu já mandei a resposta e estou te falando quando você vai ser liberto do cativeiro. Você pode não crer, eu respeito, mas se você tiver que crer, creia na bênção geracional, porque a partir do momento que você veio a Jesus, as maldições foram quebradas, e você está na bênção geracional. Às vezes é preciso a gente orar, trazer alguma situação que às vezes vem se repetindo na nossa vida, e a gente percebe que isso é uma maldição geracional. Então, se você crê ou não crê, eu não me preocupo muito com isso, mas faça a oração, porque é o seguinte: crendo ou não crendo, ore a Deus e quebre de qualquer jeito, recebe a bênção de Deus. Agora a hora que vive, vai lá agora para Hebreus, volta para Hebreus capítulo 7, 6 a 10, olha que texto interessante. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimo os homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, presta atenção agora, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Vou falar esse contexto aqui. Abraão paga os dízimos a Melquisedeque. E aqui há uma bênção. Olha o que o texto fala aqui. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, recebe os dízimos, pagou o dízimo, porque ainda ele estava nos ombros do seu pai, quando Melquisedeque entrou e o abençoou. Ou seja, lá no começo, ora, sem condição não, o menor é abençoado pelo maior. Então veja bem, Abraão foi a primeira geração. Quem foi o filho de Abraão? Isaac, segunda geração. Quem foi os filhos de Isaac? Mas vamos pensar, agora estamos chegando a Levi. Então quem foi o filho de Isaac que gerou depois Levi? Foi Jacó. E Jacó gerou um monte, mas gerou Levi, que está citado aqui no texto. Então está dizendo aqui que Abraão pagou os dízimos quando Levi estava nos seus lombos. Nós lemos isso, amém? E que poder, veja bem, tem a bênção de Deus. Olha que interessante, quando Melquisedeque recebeu de Abraão os dízimos, abençoou a Levi, que nem havia nascido. Levi era qual geração? Quarta. Então, se uma maldição pode chegar até os seus bisnetos, é o que nós vimos aqui, a bênção também chegará até seus bisnetos, meus irmãos. Porque a bênção é sempre mais poderosa do que qualquer maldição. Então, quando diz aqui no verso 10, que Levi
ainda nos lombos do seu pai. Nós vemos isso. Não estava falando de Jacó. Estava falando o pai de Levi, que era Jacó, mas estava falando de Abraão, que era o pai de Isaac, o avô de Jacó e bisneto de Levi, e bisavô de Levi. Ou seja, ali Melquisedeque abençoou Levi, que era a 4ª geração de Abraão. Meu irmão, sabe o que eu tenho aqui para declarar nesta manhã para a sua vida? É que você é abençoado por Deus. Não, vou falar novamente, você é abençoado por Deus, dê glória a Deus. Vou dizer para você aqui, olha, seus filhos são abençoados por Deus. Dê glória a Deus ainda. Você ainda pode não ter filhos, mas tenha certeza, quando eles chegarem, eles serão abençoados por Deus também. Olha, seus netos, às vezes você não tem, ou você já tem, seus netos, mesmo que ainda não nasceram, já são abençoados por Deus. E olha, eu não sei se você um dia vai reconhecer seus bisnetos, como a nossa querida irmã, que já tem 10 bisnetos, chegando o 11º, mas eu estou aqui para declarar profeticamente, te assegurar em nome de Jesus, que seus bisnetos também serão abençoados por Deus. Ah, dê glória a Deus. Mais forte, meu irmão. Ah, que é isso? Eu estou aqui para receber, olha, Mateus e Lorena, meus filhos são abençoados por Deus. Amém, Márcia? Meus netos, nem chegou, Mateus falou que é uns 5. Falei, beleza, pode vir. Vai ser abençoado, já é abençoado por Deus hoje, já está profetizado em nome de Jesus. Não sei se eu vou chegar a ver meus bisnetos. Eu queria, mas não sei. A Márcia quer, eu também quero. Mas estou aqui para dizer, olha, meus bisnetos vão ser abençoados por Deus. Vão ser homens de Deus, mulheres de Deus, prósperos nessa terra. Ah, meu irmão, você tem que declarar comigo nesta manhã que eu sou parte, você é parte de uma bênção geracional, e as minhas gerações serão benditas em nome de Jesus. Eu quero mostrar um vídeo para vocês, para a gente encerrar aqui. Presta atenção. Posso dizer que, como oficial da lei, eu vi em primeira mão a dor profunda e a devastação que a falta do pai traz para a vida de uma criança. Nossas prisões estão cheias de homens e mulheres que viveram inconsequentemente após terem sido abandonados pelos pais, feridos pelos homens que mais deveriam amá-los. Muitas dessas crianças agora seguem este mesmo padrão de responsabilidade que seus pais seguiram. Enquanto tantas mães se sacrificam para ajudar seus filhos a sobreviver, elas não devem carregar o peso sozinhas. Agradecemos a Deus por elas. Mas as pesquisas provam que uma criança também precisa desesperadamente de um pai. Não há como negar este fato. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno, mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram paz em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem
a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer: eu vou. Eu vou. Eu vou. Vamos colocar em pé. Que essa manhã seja uma manhã onde você decida influenciar a sua família a seguir a Jesus. Chega de sermos permissivos, de acharmos ou deixarmos que os valores do mundo entrem em nossa casa e nos influenciem. É dizer um basta. Dizer: eu vou fazer a diferença na minha casa. Vamos encerrar o culto de uma forma diferente hoje. Se você está de alguma forma com a sua família aí perto, junte-se a ela. Junte-se a ela. Se o filho estiver voando em algum canto aqui, né? Acha o seu pai e sua mãe aí. Vem aqui, cadê? Minha esposa está aqui. Meus filhos, espero que seja aqui, senão eu vou passar uma vergonha danada. Ufa, então aí. Meus irmãos, às vezes a gente erra, às vezes a gente erra na educação, a gente erra como a gente procedeu, o que a gente permitiu. Mas nunca é tarde para o Senhor. É você se posicionar. Eu vou fazer a diferença. Quantos aceitam o desafio de fazer a diferença nos lares? Vocês não têm família, não? Cadê a família dos ministros aqui? Sobe aqui, ué. Só subir aí, marido, filho, esposa, não tem problema nenhum, pode vir aqui. Há um costume muito bom, antigo. Os mais antigos vão entender o que faz, porque eu nem fiz isso na minha casa, essa é a verdade, mas na minha, quando eu era criança, eu fazia. Lembra quando a gente ia dormir, a gente ia falar: bênção pai, bênção mãe. Quem é dessa época aqui? Acabou de entregar a idade aí que tem. Bênção pai, bênção mãe. Mas existe algo profético. Está aqui? Se está aqui, pode subir. Existe algo profético nisso, entre o pai, principalmente o pai, declarar a bênção para a sua família. Então hoje, nessa manhã, você vai fazer essa oração. Você vai declarar a bênção para a sua família. Se a sua família não está aqui, não tem problema. Lembre-se dela. Lembre-se da sua esposa, do seu marido. Lembre-se dos seus filhos. Lembre-se dos seus netos, até os seus bisnetos, dos seus bisnetos. Declare a bênção, profetize a bênção, amém? Agora, no mundo espiritual, há uma situação que é de Deus, que o sacerdote do lar é o pai. Tá bem? Amém ou não? Então quem vai declarar a bênção e profetizar a bênção para seus filhos é o pai aí, tá bem? Você que vai orar. Agora, não estou aqui com o pai, só estou com a mãe. A mãe profetiza, sem problema nenhum, vale do mesmo jeito.
E se você está sozinho, tá aqui, bota a mão no coração, lembra da família, põe a mão na cabeça, como se estivesse colocando na mão dos seus filhos, tá certo? Faça isso. Faça isso, porque é algo que Deus colocou muito forte no meu coração. Nós iremos mudar destinos nessa manhã para as gerações futuras. E tudo que o Senhor colocar no seu coração, profetiza aí. Se teu filho está fora da igreja, profetiza que ele vai voltar da igreja. Se teu filho está no mundo, diz que ele vai voltar e vai servir ao Senhor. Se seu filho está nos vícios, está na droga, está na prostituição, está em qualquer situação que não vem do Senhor, você vai quebrar isso no nome de Jesus, vai botar um basta no nome de Jesus nessa manhã e vai profetizar bênção. E olha, digo mais, e você está com seus filhos aí, você vai profetizando até a 4ª geração, profetiza bênção para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, porque o Senhor tem algo de Deus para a sua família, é geracional, é bênção geracional. Você pode crer nisso? Então comece agora a clamar, comece a orar com a sua família, levante a sua voz no nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. até 1000 gerações, sua família e seus filhos. Profetiza isso. E os filhos dos seus filhos. Sua graça é contigo até 1000 gerações, sua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos. Sua presença vai adiante, retaguarda ao seu lado, em sua volta. É contigo, é contigo, é contigo. E de dia e de noite, na chegada e saída, em seu choro e no riso. É contigo, 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 é contigo. Levante suas mãos.
Pai, em nome de Jesus. Agora eu profetizo nessa manhã, Senhor. Profetizo uma manhã de milagres do Senhor, Deus. Profetizo bênçãos geracionais agora para teus filhos. Profetizo bênçãos, Senhor, sobre as famílias da tua igreja, Senhor. Ah, meu Deus, o Senhor, hoje é um dia que o Senhor determinou, maldições foram quebradas nesta manhã. Hoje o Senhor está fazendo tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo. As bênçãos estão chegando agora, até primeira, segunda, terceira, quarta geração. O Senhor está determinando agora a bênção para a família do teu povo que aqui se reúne, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo vitórias. Eu profetizo que filhos voltarão à casa de Deus. Eu profetizo que lares, maridos voltarão à casa de Deus. Eu profetizo que esposas voltarão à casa de Deus. Eu profetizo, Deus, que nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos serão servos do Senhor Jesus. E sobre eles haverá a bênção do Senhor Jesus. Famílias frutíferas, famílias abençoadas, saúde, riquezas, prosperidade, salvação. Ninguém há de se perder. O Senhor vai buscar, pode receber. O Senhor vai buscar, vai trazer aquele que está afastado, aquele que está perdido, porque hoje a bênção do Senhor chegou. Hoje a bênção do Senhor está determinada, a vitória do Senhor, ó Deus, e recebemos, assim como o Senhor mostrou na tua palavra, recebemos as bênçãos geracionais. Elas nos perseguirão, elas estarão conosco na nossa entrada, na nossa saída, ao nosso lado, adiante, por retaguarda, a proteção do Senhor, ao mover sobrenatural do Senhor, um toque do Senhor, do seu Santo Espírito nos acompanhando. Dá glória a Deus, porque é do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, agora, Pai, agora, Senhor, Deus, eu me achego a regiões celestiais e vou dar uma ordem a você, Satanás. Escute bem, Satanás, porque essa é para você. Aqui é um povo santo e santificado pelo sangue do Cordeiro de Jesus. E a palavra de Deus diz que você não pode tocar nos justos do Senhor. Satanás, tudo que você tem plantado na casa, na vida dos filhos de Deus que estão aqui, eu dou uma ordem, você vai bater em retirada no nome de Jesus. Casamentos estão sendo destruídos, você não tem mais autoridade, Satanás, vai e bate em retirada no nome de Jesus. Famílias, filhos que estão afastados do Senhor, que você tem influenciado, tem colocado pornografia, tem colocado amizades erradas, hoje é um dia que você acaba com o seu domínio sobre essa situação, e o Senhor Jesus está entrando ali e está trazendo mudanças. Satanás, tudo que você tem plantado na área sexual dos seus filhos, dos filhos que você tem colocado, dos filhos dos crentes, daqueles que servem a Deus, e tem atrapalhado as famílias de Deus, você não tem poder, Satanás. Em nome de Jesus, você está repreendido. Toda interferência sexual de prostituição, lesbianismo, homossexualismo está repreendido no nome de Jesus. Bate em retirada, não tem mais autoridade. E aonde havia maldição, sobrepõe a bênção do Senhor. Onde havia maldição, sobrepõe a bênção do Senhor. A bênção do Senhor chegou, e ela vem definitivamente para trazer bênção, alegria, prosperidade, saúde, salvação. E glorificamos o teu nome, Senhor, pelo que o Senhor fez hoje, a mudança que o Senhor determinou hoje, que se repercutirá até a quarta geração. E a ti te damos toda a honra, todo o louvor, toda a glória, no nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Vai mais uma vez. Sua graça é contigo até mil gerações. Sua família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Sua presença vai adiante, retaguarda ao seu lado, em sua voz.